A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Nós estamos numa rota, a Rota 32, e você tem acompanhado aí durante essas últimas semanas todos os nossos estudos, trazendo essa caminhada de como a ação poderosa do Espírito Santo nos trouxe a esses 90 anos. E antes da gente entrar propriamente na nossa lição de hoje, que é a lição de número 8, eu quero dizer para você o seguinte: compartilhar o link. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu as redes sociais Promessistas Brasil, curta, porque muitas coisas estão acontecendo e você sabe, nesses tempos modernos de redes sociais, as coisas acontecem muito rapidamente. Então, você estar conectado com a gente em todas essas redes vai fazer com que você não perca nada daquilo que está acontecendo nesse universo promessista. Eu queria lembrar você também, se você olhar aqui na sua tela, tem esse QR Code aqui. Esse QR Code é dos Amigos da Missão. Você já ouviu falar disso, né? Os Amigos da Missão são aqueles que colocam o ombro junto com a gente na produção de todos esses conteúdos para que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis. Por isso eu queria dizer a você, se você ainda não se conectou lá, olha, pelo QR Code ou pelo link que vai estar na descrição do vídeo, você pode também se inscrever, preencher lá o formulário e ser um contribuinte, Alguém que oferta para esse movimento que está acontecendo, de muitos conteúdos que estão sendo oferecidos todos os dias. Então, não se esqueça, seja você também um amigo da missão. Bom, separa aí a sua Bíblia, a sua lição bíblica, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 8. Estamos falando desde a semana passada sobre avivamento, esses avivamentos mais próximos, E hoje nós vamos entrar no século 20, quando o sopro do Espírito de Deus também alcançou outros lugares do mundo. Então pega a sua Bíblia, a sua lição bíblica e preste bastante atenção, porque hoje nós vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Todo bom promessista, aquele promessista assim, original, ele sabe que o avivamento, que o fogo do Espírito Santo é aquilo que faz um grande diferencial na vida. Como pentecostais, então, nós podemos fazer essa afirmação que está na nossa lição de hoje, a lição de número 8. O fogo do avivamento não cessa. E eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui de alguma experiência que você possa ter tido com esse fogo do Espírito Santo, eu tenho certeza de que muitas pessoas colocariam aqui os seus testemunhos, porque nós temos experimentado desse sopro do Espírito Santo. Mas olha, quando nós pensamos nesses 90 anos da Igreja Adventista da Promessa, é bom também a gente entender de onde é que nós viemos, ou quais são as influências que nos trouxeram aqui, ou quais foram os fenômenos do Espírito que mais diretamente, mais próximos de nós, nos trouxe, nos consolidou nesse tempo. Então, a nossa lição de hoje, ela vai justamente tratar sobre esses avivamentos, ou alguns deles, na verdade, que aconteceram no século XX, tanto na Europa, na América do Norte, a América do Sul, e por consequência o nosso Brasil, e aonde lá no finalzinho a gente chega então na primeira igreja pentecostal brasileira, a Igreja Adventista da Promessa, que completou os seus 90 anos. Então essa lição de hoje, ela vai fazer
esse caminho, essa rota, quando vai chegando da Europa, América do Norte, chegando ao Brasil. E para nos ajudar nessa lição de hoje, está conosco aqui o pastor Adelmilson, que é o pastor presidente da Igreja Adventista da Promessa. Pastor Adelmilson, bom, são 70 e poucos, onde tem um promessista, você é o presidente, né? Seja muito bem-vindo para, assim, nessa mais uma participação, já faz tempo que não vem aqui, mas seja muito bem-vindo, pode saudar aí os nossos irmãos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, pastor Samuel. Amém. É uma alegria estar mais uma vez aqui, de fato, algumas semanas, talvez ali até uns meses, né? sem passar aqui pelo debate da nossa lição bíblica, mas a gente acompanha sempre, todas as semanas, irmãos, pastores que estão nos ajudando nesse debate, nessa orientação, nessa instrução bíblica. E de fato, estivemos visitando várias partes do Brasil, alguns países, a Igreja Adventista da Promessa, com a graça de Deus, está avançando. E também um destaque, né? A gente está alegre aqui também porque nós estamos no nosso estúdio, aqui no Espaço Promessa, no Centro Administrativo Promessista em Cosmópolis, onde a nossa agência Promessista de Comunicação está produzindo não só a lição bíblica, mas muitos conteúdos aí na TV Viva Promessa. Então, é uma alegria voltar aqui e voltar na nova casa, né? Nova casa da Igreja da Promessa, na apresentação, né, que nós temos nos nossos canais, na TV Viva Promessa, aqui em Cosmópolis, no nosso prédio administrativo, onde a gente está produzindo conteúdo. Enfim, Deus está usando todo esse espaço para glorificar o nome dele e levar essa mensagem nos confins da terra, pastor Samuel. Graças a Deus por isso. O pastor Adelmilson falou do novo estúdio, né? E se você reparou, a gente já mudou aqui o fundo do nosso cenário da última lição, né? Se você olhar aqui, nós temos, né, aqui atrás uma vista bonita, né? Daqui a pouco a gente vai abrir para visitação aqui, né? O pessoal pode vir aqui tirar uma selfie, né, pastor Deus? Tirar uma selfie no estúdio, né? Então, meu irmão, coisas boas Deus tem feito por nós e nós somos muito gratos a Deus por todas essas oportunidades, né? Então, tudo vai ficando mais bonito, mais tecnológico e a Igreja de Cristo vai avançando. Para a glória de Deus, para a edificação da Igreja Adventista da Promessa. Legal. Bom, pastor Adelmilson, nós, como eu fiz aqui na minha introdução, nós vamos falar hoje sobre o fogo que não cessa, né? Basicamente ali o período do século XX, né, do último século, em que houve pontuais derramamentos do Espírito Santo que causaram aí, assim, grandes revoluções no mundo inteiro, né? Tanto na Europa, ali, nos redutos ingleses, né, como também na América do Sul e América do Norte. Então, para a gente começar aqui, vou começar com a nossa primeira pergunta, que vai tratar sobre o avivamento que acontece no país de Gales, né? Então, com base então no comentário da lição, comente um pouco sobre o avivamento no país de Gales e na sequência, cristãos cheios do Espírito podem ser tomados de grande temor e realizarem coisas grandes para Deus. Pastor Adelmilson, o que é que foi o avivamento do país de Gales? O avivamento no país de Gales, que nós conhecemos como um mover de Deus, né, em uma parte do mundo, e ele não é isolado, né? Nós estamos trabalhando aí já de alguns sábados, de algumas semanas, que esse mover do Espírito de Deus está acontecendo em várias partes. E eu gostaria de destacar antes aqui, tá? Um verso da Palavra de Deus que eu gosto muito, porque eu acho que ele é aquele fósforo, pastor Samuel, que o Espírito de vez em quando ele risca esse fósforo, e onde o povo de Deus está em oração, acontece ali um princípio de avivamento, ou mesmo um avivamento duradouro, tá? Que é Levítico capítulo 6, no verso 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Essa era uma expressão dos irmãos moravianos, né? Especialmente do Nicholas von Zinzendorf. A ideia de que o fogo do Espírito, na concepção deles, era uma vida de contínua oração. Então, o povo de Deus precisa orar continuamente. E isso, para eles, era a lenha que era ateada ali, era jogada no fogo. Era a ideia do fogo que não apaga. Isso. Lá, pegando a ideia do sacrifício.
Então, os irmãos moravianos, e mais tarde esses moravianos vão influenciar poderosamente a vida da Inglaterra, a vida dos Estados Unidos, a vida do Brasil, né? Então, eles têm esta ideia. E esta ideia ela está presente em todos os avivamentos no mundo, desde Atos capítulo 2, estando em oração. Sim. Olha o fogo, olha a lenha no fogo. Então, quando a gente chega em resposta aqui à pergunta número 1, qual o grande impacto que Deus faz ali no início do século XX? Nós estamos, então, no país de Gales, especialmente numa igreja pequena, denominada de Capela Moriá, onde nós tínhamos um jovem. O jovem Evans Robert, ele pregava o evangelho para jovens na escola, jovens estudantes. E ele teve um desejo muito grande de estudar teologia. Então ele vai para o seminário, normalmente faz a inscrição, vai para o seminário. E estando no seminário, nas 2 primeiras semanas, ele é incomodado por Deus, segundo os registros, né, que ele deixa, ele é incomodado pelo Espírito de Deus para retornar ao trabalho que ele estava fazendo. Então ele sai da cidadezinha onde ele residia, no vilarejo, vai para o seminário. Quando ele chega no seminário, ele é incomodado nos primeiros 15 dias. E ele toma uma decisão difícil, retornar o ministério que ele tinha nos colégios. Então ele volta para retornar esse ministério e ele começa a pregar o evangelho, ou ele recomeça. Só que neste recomeço do evangelho, ele tem alguns pontos que ele acaba destacando na sua pregação. E eu selecionei aqui os 4 pontos que Evans Robert, ele enfatizava na sua pregação nas escolas. Olha, confesse todo o pecado conhecido, recebendo perdão através de Jesus Cristo. Então, ele levava os estudantes a entender que eles eram pecadores e eles precisavam do arrependimento. Então, não há avivamento sem perdão de pecados, sem confissão de pecados, sem uma vida íntegra de santidade. Então, ele batia pesado na questão da santidade. Segundo ponto, remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou você seja inseguro. Você está buscando o poder de Deus, mas você é inseguro, você tem dúvidas. Será que Jesus batiza com o Espírito Santo? Não batiza? Olha, você precisa ter convicção. E o terceiro ponto, esteja pronto a obedecer à voz do Espírito de Deus imediatamente. Ou seja, ele obedece à voz do Espírito lá no seminário. Sim. Então agora ele desafia esses alunos, ele ali com 26 anos já, ele desafia esses alunos a ouvirem a voz do Espírito de Deus. E para terminar, confesse publicamente o Senhor Jesus. Tenha coragem, tenha ousadia, ímpeto para confessar Jesus diante dos homens. Então, são os 4 pontos do grande movimento galês, do grande despertamento galês. Evans Robert, ele começa a pregação e, num determinado momento, o Espírito de Deus começa a tocar os corações daqueles jovens. Toca de forma poderosa. Maravilhas começam a acontecer. Sinais e prodígios começam a acontecer. E uma coisa importante, a gente tem a impressão que se um despertamento acontecer em nossa igreja, Deus vai chamar o pastor, ou Deus vai tocar no pastor, no presbítero, no diácono, no pastor Adelmilson, no pastor Samuel. Alguém da liderança, né? Isso. Aí aquele famoso pastor inglês, já falecido, né? O Martyn Lloyd-Jones, ele fazendo um comentário acerca do movimento ou do despertamento galês, ele vai dizer assim, olha, nós temos evidências claras que pessoas simples, alunos simples, e às vezes com a vida, que a vida não estava corretamente diante de Deus. Não estava. Não estava 100% ajustada. Não estava. Homens e mulheres que também não estavam ajustados diante de Deus. Quando a pregação era feita dos púlpitos, às vezes nas escolas, às vezes nas praças, a pregação era feita. O poder de Deus impactava de tal forma e o Espírito de Deus usava essas pessoas. E aí, Martyn Lloyd-Jones destaca, a partir desse impacto do Espírito de Deus, aquelas vidas eram transformadas. Agora sim, agora tem testemunho cristão. Por quê? Porque elas foram transformadas.
E isso me vem à memória aqui a história de Pedro, um Pedro que vacilava, um Pedro que era inseguro acerca da sua fé, da sua convicção, um Pedro que nega Jesus, quando ele recebe o batismo do Espírito Santo, ali em Atos capítulo 2, ele se levanta como uma tocha acesa que clareou Jerusalém. Já é outro Pedro, né? É outro Pedro. Senhores, este Jesus que ele corre dele, que ele nega, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez príncipe salvador, Senhor da humanidade. Então, eu acho que é mais ou menos isso que Martin Lloyd-Jones vai dizer. Olha, quando o Espírito vem no movimento galês, isso é 1904, 1905, foram 2 anos de milhares de conversões, muitos sinais e prodígios aconteceram ali. Deus usou pessoas, sim, pessoas que estavam buscando o avivamento, pessoas de oração, mas Deus usou o João, o José, a Maria. E eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, porque às vezes você não está com a vida correta diante de Deus. Se você se colocar diante dele, hoje, nesse momento da lição, nesse momento que você está acompanhando a gente, o Espírito de Deus pode revisitar a sua vida. Você será diferente a partir daqui. É isso que a gente viu no avivamento galês. Eu acho que o avivamento traz esse grande impacto em conversões, mas um povo que está buscando a Deus, jovens estudantes, pessoas que não estavam com a vida ali 100% como a gente tem aquele olhar cristão, diante de Deus, e o Espírito transforma essas pessoas. E o que a gente vê depois? A gente vê depois um exército de missionários e missionárias, meninos e meninas, saindo para pregar o Evangelho em Gales, na Inglaterra, em toda a Inglaterra, na Europa, enfim, o movimento galês. Quando o fogo está quase, a lenha está quase acabando na Capela Moriá, mais tarde a gente vai ver aqui na lição que o Espírito Santo está jogando lenha lá na Rua Azusa. A gasolina em outro lugar, né? É isso aí. Enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né? Por exemplo, né, nessa ideia que é a ideia de Martin Lloyd-Jones, que você colocou, de que acontece o movimento, a vida não está ajustada ainda, né? Mas a partir disso, a vida começa a entrar no eixo, né? O temor a Deus e etc. E aí isso me faz lembrar lá o livro de Josué, né? Josué capítulo 3, versículo 5, né? Quando o Senhor chama Josué, eles vão atravessar para o outro lado, tem a batalha do outro lado, e aí o Senhor diz para Josué dizer para o povo, né? Santifiquem-se, porque amanhã Deus fará grandes coisas entre vós, né? É isso aí. E aí, assim, é muito interessante, porque de uma noite, de um dia para o outro, não dá tempo. O cara que tá traindo a mulher não deu tempo de resolver, né? O cara que tá roubando não deu tempo de resolver. Mas é impressionante como que esse sopro do Espírito, ele faz com que a mente humana, né, comece a olhar para a própria vida de forma diferente, né? Aquilo que era comum fazer, você já começa a olhar, opa, peraí, isso aqui já não é mais resultado do... É importante, Samuel, esse destaque. Por quê? Uma pessoa, quando ela se converte, ela tem aversão ao pecado, ela tem nojo do pecado, ela tem ânsia. Quando o pensamento é invadido por pensamentos pecaminosos. E quem faz isso é o Espírito de Deus, porque o Espírito é santo. O Espírito é santo. E é o Espírito que habita em nós. Então, meu irmão, minha irmã, esse destaque é importante. Olha, de repente a vida não está ajustada, mas o Espírito vem, nos revisita, a nossa vida é transformada, impactada, a gente precisa andar em novidade de vida. Isso é um contínuo, isso. Né? E quando isso acontece, nessa busca incessante pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus vem, ele sopra com poder, pessoas são batizadas no Espírito Santo, e eu acho que a promessa é resultado desse grande movimento. É esse clamor. Os irmãos moravianos têm até acho que um hino, que é um clamor, onde tem praticamente assim uns 5 minutos, onde eles reproduzem o choro, a agonia da alma dos irmãos moravianos. Eu acho que é isso. Depois que o Espírito vem e nos revisita, a nossa alma entra numa agonia, em busca da santidade, em busca da presença de Deus. Leonardo Ravenhill, de vez em quando eu cito o Leonardo Ravenhill, ele vai dizer assim, ele dizia para os crentes, né, para os irmãos da igreja dele lá em Londres, depois nos Estados Unidos, ele dizia assim, olha, se eu pudesse rasgar os céus e colocar a sua cabeça lá pelo menos por uns 30 segundos,
nunca mais você seria o mesmo. Verdade. Você enxergaria a vida aqui embaixo de outra forma. Eu acho que é bem isso. O avivamento faz-nos enxergar o mundo com os olhos dos céus. A gente enxerga um lugar que a concepção humana não pode alcançar, né? É. Só um olho espiritual, um olhar espiritual. Mas eu queria fazer um outro destaque e tentar fazer um recorte aqui, né? Já que você é o presidente da igreja, vamos fazer um recorte. Vamos lá. Que é o fato de que esse movimento, ele se destaca com adolescentes, jovens, né? Porque ele começa nas escolas, né? Você acha que adolescentes, jovens, né? Para fazer o recorte aqui junto com esse movimento aqui que acontece nas escolas, cheios do Espírito Santo, faz algo extraordinário acontecer? Eu vou puxar aqui um outro sujeito muito bom, que é o Moody. O Moody, ele pregou uma vez e algumas pessoas aceitaram a Jesus, se renderam a Jesus. Algumas crianças e alguns anciãos. E ele deu um número de conversos. Só que, por incrível que pareça, Moody, ele conta uma criança, 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças. Quando ele chega nos anciãos, aí pessoas assim, igual o pastor Adelmilson, ele contava meio. Eu sei que são 4 sujeitos da meia idade para dar 1. E todo mundo ficou agoniado, porque ele teria que contar metade a criança Sim. de 7, 8, 10 anos aí. O senso comum é esse, né? Dizem que perguntaram o pessoal da organização, mas Moody, pastor, por que isso? Eu disse, não, porque a conta certa é esta. Esse tem a vida inteira para se doar para o reino. O Adelmilson, que eu tenho 49, Samuel, o Adelmilson só tem metade. Então, assim, quando eu conto as almas, eu conto aquela que tem 70 anos e aquela que tem 40 anos para o reino. Obviamente, todos podem fazer muita coisa. Mas eu acho que a gente precisa ter esse olhar, não é um olhar de discriminação, mas assim, o olhar que Moody tinha. Olhar para adolescentes, olhar para jovens, e entender que esse pessoal tem uma vida toda para ser gasta no reino. Enxergar 20, 30, 40 60 anos, 80 anos à frente. 80 anos, é isso. Enquanto lá em Joel vai dizer que quem é responsável pelo avivamento é o pessoal que tem ruga na cara. Joel vai dizer. Sim. Neemias vai dizer, olha gente, quem é responsável para a reconstrução de Jerusalém é a irmã que tem coque. Sim. É o irmão que tem dor na coluna. Entendeu? Aquele que chega meio arrastando, está dizendo que não é criança não. Por quê? Porque avivamento é coisa séria. Agora, Deus usa poderosamente adolescentes e jovens. E aí eu acho que é um desafio para os jovens da promessa. Isso é um desafio para os adolescentes da promessa. Eu acho que essa câmera aqui, né, Samuel? O pessoal sempre diz que tem uma câmera, eu estou errando as câmeras. Essa aqui. Eu estou olhando para cá, é para cá, hein? Vamos lá, essa aqui, ó. Essa é aquela que vai em casa. Essa vai em casa, né? Vai em casa. Então, quero falar com você, ó. Você que tem 10, 11, 12 anos, você que tem 20 anos, 18 anos. Eu sei que você tem dúvidas acerca qual profissão você vai escolher, quem já tem 17, 18 anos, qual curso universitário vai fazer. Quem é pré-adolescente está preocupado com muitas coisas. Tem pessoas que precisam ir para o mercado de trabalho, mas são inseguras quanto ao mercado de trabalho. Não sabem se encontrarão a sua vaga, o seu lugar, o seu cantinho. Tudo isso faz sentido, mas não é determinante. Não é determinante. Você precisa se colocar 100% na presença do Senhor Jesus. Então, você que é adolescente, ore a Deus, fala, Senhor, aquilo que o pastor Adelmilson falou lá na lição bíblica, eu vou fazer. Dirija a minha vida, abra os meus olhos para as coisas espirituais, abra os meus olhos para eu enxergar aquilo que eu não enxergo. E você será dirigido pelo Espírito de Deus. Dirigido, porque lá no mesmo Joel que diz que a responsabilidade do avivamento é uma responsabilidade dos irmãos mais velhos, Joel vai dizer, o Espírito revisita filhos e filhas. O Espírito revisita crianças e adolescentes. Eu penso que a gente precisa desse mover, pastor. Jovens orando mais, adolescentes orando mais, porque é o vigor, eles têm 70, 80 anos para serem gastos no reino de Deus. Eu só tenho 40. 40 bem vividos, né? Bem Outro dia eu ouvi um pregador de cima de um púlpito, eu gosto dos pregadores pentecostais clássicos. Né? Em cima do púlpito, o pastor quase pulando por cima do púlpito, pastor Samuel. O pastor dizia assim, olha, onde estão os novos Billy Grahams? Ele dizia, onde estão os novos Billy Grahams? Billy Graham vai morrer daqui uns dias. Tempos atrás, Billy Graham dormiu no Senhor. E aí a gente fica se perguntando, onde estão os novos Billy Grahams? Onde estão os novos Leonard Ravenhill?
Onde estão os novos Evans Robert? Onde estão os novos Seymour, que a gente vai falar? Onde estão os novos João Augusto da Silveira? Né? Os Josés e as Marias? Os adolescentes e jovens. Eu confio muito que Deus está fazendo um trabalho no bastidor. Qualquer dia a gente vai perceber que o fósforo foi riscado em algum canto do Brasil. E se o fogo pegar no meio do adolescente e jovem, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. Né? Ninguém mais segura. Você sabe que fogo só se apaga fogo com fogo. Com água não dá para apagar, fogo é com fogo. O fogo vai até o fogo, então, o fogo eterno. É a hora que o Espírito vier com poder, ninguém mais apaga fogo, porque é só o final mesmo, é só quando o Senhor encerrar a nossa missão na terra. É que a gente acaba esse ímpeto, porque jovem tem muito sonho, muito engajamento, né? Então a gente confia demais. Eu sei que os irmãos precisam, aquela analogia que a gente faz quase todo culto, né? É Moisés em cima do morro com a mão estendida, é o Adelmilson, eu estou aqui. Mas Samuel, a gente precisa de gente mais nova, igual Josué com a espada na mão. Até colar o cabo da espada, igual os guerreiros de Davi, né? O cabo colou aqui, os caras voltaram da guerra, eles tentavam tirar o sangue com o cabo, saía a pele. Tinha que quase amputar o cara para sair o cabo. Nós precisamos de jovens na promessa, sim, pastor Samuel. E essa é eu costumo dizer que, quando eu penso nisso, né, é a diferença entre você contar a história e você viver e ser usado na história, né? Muitos vão contar a história, né? E nós ouvimos muitas histórias, né? Mas eu fico me perguntando, mas será que Deus ainda não tem outras tantas coisas para fazer em novas histórias, né? E aí são essas novas pessoas que Deus vai usando na caminhada, né? Amém. Bom, dando sequência aqui, pastor Adelmilson, vamos dar esse salto aqui. Nós estamos aqui no país de Gales, né? Vamos cruzar aqui e chegar até a América do Norte, né? Aonde ali na região do Kansas, um homem chamado Parham, né? Um pastor, né? Chamado Parham, é usado por Deus também num movimento ali que é extremamente importante. Pergunta 2. Esse avivamento do Kansas. Então, primeiro, o que foi esse avivamento? Qual foi a principal mensagem de Parham? Ele estava correto nesta mensagem, com base em Atos 2, 4 e 10, 46. Vamos começar então pelo o que foi esse avivamento do Kansas. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é o fio condutor do Espírito de Deus. Há um fio condutor, eu enxergo na história um fio condutor. Vamos pegar aqui, a partir da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, na Alemanha. Então nós temos ali aquele toque especial de Deus na vida de Martim Lutero. Martim Lutero e os outros reformadores. A igreja entra num período que a gente vai chamar de ortodoxia, em torno de um século meio morno. Por quê? As pessoas começaram a buscar a interpretação correta, mas a prática não era enfatizada. Ou seja, bastou uma geração ou 2 gerações para a igreja se tornar fria. E era muito embate também, Isso. Era muita defesa, muita... Isso. Mas a igreja se tornou porque aí o sujeito queria saber se texto bíblico fala do quê. É assim, o outro, não, mas não é bem assim. Então, era sempre uma luta pela defesa correta. É isso aí. Aí surgem aqueles três jovens, Spencer, Frank e o Zinzendorf, né, que são os chamados pietistas. Eles não estão nem aí com essa ideia se o A está certo ou o B está certo. Eles disseram assim, tem uma obra para ser feita. Nós vamos orar nas casas, nós vamos criar locais de orientação para jovens, para crianças, para filhos de mãe solteira, enfim, mães que os esposos abandonaram. É isso que a gente vai fazer, nós vamos cuidar das pessoas. E o grande movimento pietista, que até hoje, ele tem influência no mundo. Acontece 100 anos depois da Reforma. Aí a gente poderia pensar, bom, aqui nós terminamos o toque especial de Deus entre os pietistas? Não. Lá naquele cantinho da Alemanha, onde os moravianos vieram correndo de conflitos, eles foram para a fazenda de Zinzendorf. Zinzendorf, ele tem uma fazenda que é uma herança do pai, ele é um advogado, se converte a Jesus Cristo e se torna um pietista, né?
aquela pia desidéria, a piedade desejada. Qual é a piedade que eu desejo? Eu vou buscá-la. Então, os irmãos moravianos são influenciados por Zinzendorf, nesse cantinho da Alemanha. Esses irmãos moravianos, eles passam 100 anos orando, é aquela oração do século. Oração do século, oração dos 100 anos. Ah, mas 100 anos ou 100 dias, pai? 100 anos. A história vai contar 100 anos de oração. Um rodízio de oração, gente nasceu, morreu, foi sepultada, foi apresentada, se casou e não parava. Ali a história lá de Levítico 6,13, né? O fogo não pode apagar. Não apaga. Bom, quando esse movimento também tem o seu encerramento, nós já temos um impacto poderoso já na Inglaterra. Poderoso na Inglaterra, com os irmãos moravianos que saem da Alemanha e vão para a Inglaterra. São esses irmãos moravianos que John Wesley, nós falamos na lição passada, né, John Wesley, ele encontra esses irmãos dentro de um navio indo para os Estados Unidos. Os irmãos estavam cantando corinhos e o barco estava quase indo para o fundo do mar, uma tempestade violenta. E ele chega e diz, espera aí. Tem alguma coisa errada, né? Ele é um anglicano, né? Espera aí, qual é a razão da segurança de vocês? Não, é Cristo Jesus. Aí continuou, foi na cruz, não sei se é esse, né? Mas devia ser. Mas pode ser. Eles continuaram cantando, pastor Samuel. Wesley vai dizer, Wesley volta dos Estados Unidos, ele tem aquela experiência poderosa, que ele vai a um grupo pequeno, onde os irmãos moravianos estudavam a introdução de Romanos, e depois a carta de Paulo aos Romanos, e ele se converte. E ele vai dizer, fui para os Estados Unidos ganhar almas e percebi que a minha estava perdida. Sim. E ele se torna aquele tição aceso pregando na Inglaterra. Mas quando o movimento metodista chega ao final, Deus está trabalhando poderosamente na Inglaterra, nos Estados Unidos. Só que agora, nesse ponto que eu gostaria de destacar, olha, a gente vem lá de 31 de outubro de 1517, passando lá pietismo, moraviano, movimento wesleyano. Agora a gente chega nos Estados Unidos, só que aí nós temos na Suécia, numa cidade chamada Vergon, onde nós temos Levi Petrus, que se converte. E através do avivamento em Vergon, 100 mil pessoas se rendem a Jesus. Sim. 100 mil pessoas. Agora nós temos o movimento galês, que foram milhares de pessoas que se renderam a Jesus, quase que ali na mesma década. Sim. E a gente tem, tanto em Chicago agora como no Kansas, nós temos o Espírito de Deus tocando na vida de Charles Parham, que é um movimento poderoso agora de pregação do Evangelho a partir de uma escola teológica. Então, enquanto Evans Robert ele está pregando nas escolas para alunos, esse aqui tem uma escola teológica e ele começa a ensinar a Bíblia e ele começa a pregar o poder de Deus, revisitando as pessoas, e a partir dali um avivamento começa a partir dos bancos da escola. E aqui vale também uma ênfase que muita gente fala assim, a teologia esfria a pessoa. Né? Essa teologia de pinguim, pastor Samuel, tem essa de pinguim, né? Não é a teologia bíblica. Não é a bíblica. Porque a teologia que o Setup ensina é a teologia... Ali queima, ali é fósforo. É fósforo, né? É fósforo e gasolina, meu irmão. Então, porque assim, a teologia que tira a fé do obreiro, meu irmão, minha irmã, é uma teologia liberal, uma teologia de gente que já desaprendeu a orar, desaprendeu a cantar, desaprendeu o jejum. Ler a Bíblia de maneira devocional. Ler a Bíblia. É gente que tornou-se um dependente de denominações, mas ele não é protagonista, ele não é usado por Deus para tocar fogo no mundo. Então, Charles Parham, ele passa a ensinar. E a partir dali, um grande movimento acontece. E é esse movimento onde as pessoas recebem o poder de Deus, línguas estranhas, e aí vale um toque aqui. Charles Parham, ele acreditava que nós recebemos o batismo no Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aqui há uma pequena dúvida, que às vezes Parham, pastor Samuel, você conhece bem a história, às vezes ele afirmava que era língua idiomática. Língua estrangeira. Noutra parte era língua estranha. Mas o movimento pentecostal sempre entendeu que o avivamento ele é evidenciado por línguas estranhas, ininteligíveis. Agora, o destaque de Parham é corretíssimo, que é o mesmo destaque de João Augusto Silveira. Sim.
Ou seja, para que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Dias atrás um adolescente falou assim, para que recebe, pastor Adel? Para quê? Ele diz assim, como que ele disse? Assim, os fonemas do Senhor, será que são iguais os da igreja e os outros? Os fonemas da expressão. Falou bonito, né? Falou bonito, né? Então, eu levei aquilo assim, de para quê, né? Se nós olharmos a história, é isso. Para que a gente recebe o batismo do Espírito? Nós recebemos, gente, um ímpeto para pregar o Evangelho de Jesus. Sim. Terminar a frieza espiritual. E Parra evidencia isso. Tanto que, a partir da escola no Kansas, o movimento alcança várias partes do mundo. E a gente vai perceber depois que a promessa é resultado, ela está nessa rota. Então, o Espírito de Deus faz um grande movimento ali, onde as pessoas são usadas por Deus. E eu gostaria só de destacar aqui o verso 4, né, de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 4, que diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Então, a ênfase que as línguas estranhas são as evidências, né? Ou a evidência, a língua é a evidência do batismo no Espírito Santo. O capítulo 10, 46, que também nós temos como referência aqui na pergunta. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então, a partir daquela escola, onde as pessoas estavam ali para aprender teologia, o Espírito de Deus, ele revisita escolas teológicas. A gente não tem tempo aqui, mas tem uma história muito bonita, numa outra oportunidade eu poderia contar para vocês, de um jovenzinho africano que foi estudar nos Estados Unidos e tinha um compromisso de orar de madrugada. Esse é o Samuel ou não? Provavelmente. Mas ele tinha o compromisso de orar de madrugada. E nas orações, o Espírito de Deus começa a movimentar. E movimenta não só a vida dele, mas toda a escola é movimentada e toda aquela geração de alunos. Né? Tem uma outra história muito bacana de uma mocinha que dá um passo para se tornar missionária. Ela se torna missionária, ela sai da Inglaterra e vai para a Ásia. E já no final da vida, ela doente, uma moça chega perto dela e diz assim: olha, eu estou aqui porque um dia eu soube que você foi. Um dia eu soube que você era uma garota, você foi para o seminário e você foi para a Ásia. Eu só estou aqui hoje porque o dia que eu soube, eu tomei a decisão. Testemunho. Então, mais um outro exemplo dos Estados Unidos, que um outro dia a gente conta também, de um casal que foi para um congresso de missões, e no congresso de missões o pastor desafiava: eu preciso de um casal no Peru, né, perto do lago Titicaca, ali entre a Bolívia e o Peru, eu preciso de um casal. Eu não tenho dinheiro para enviar, eu não tenho dinheiro para pagar salário, eu não tenho condição, eu sei que eu preciso de um casal. Eles voltaram para a conferência, eles eram dono de uma clínica médica, e eles disseram assim: vamos vender a clínica médica, nós vamos para o Peru. Dias atrás eu peguei um relatório, são milhares de crentes naquele cantinho do Peru. Por quê? Porque um dia aquele pessoal foi. Então, o que o Espírito faz aqui no Kansas é isso: eles recebem o Espírito Santo com a ideia de que a gente precisa pregar o Evangelho. O Espírito é nos dado para pregar o Evangelho com entusiasmo. E aí, exemplo, nós temos muito de pessoas que foram impelidas pelo Espírito. Tem um detalhe assim que você estava falando e eu ia pensando aqui, né? Quando você fez aquela progressão, né? Então, vem a Alemanha, o movimento da Alemanha, ele influencia praticamente toda a Europa, né? Não chega até a América do Norte diretamente, mas influencia toda a Europa. Basicamente, na Inglaterra ali vai acontecer um outro, né, avivamento, e ele vai chegar na América do Norte. Não dá para a gente pensar assim ou inferir que estrategicamente o Espírito Santo está soprando sempre aonde está expandindo? Porque assim, nós estamos falando Alemanha, né? Daqui a pouco nós estamos em Inglaterra. Inglaterra é
a mãe dos mares, né? A rainha dos mares, né? Navios indo para todos os lugares. Aí nós temos a Nova Inglaterra. A Inglaterra perde todo aquele seu poderio e aí a América do Norte surge poderosíssima, né? E aí, na sequência, a gente tem a América do Sul, que está florescendo, ainda é um reduto católico, mas está florescendo ainda. Não dá a entender que o Espírito Santo parece que, quando ele explode, assim, quando ele dá essa explosão, ele pega em lugares aonde dali pode expandir mais. Aí não seria o caso da gente olhar, assim, por exemplo, né? Esse olhar para a China, por exemplo, que tem um domínio no mundo inteiro e é um dos lugares onde o cristianismo mais cresce, né? Será que também não é um sopro do Espírito Santo que de alguma maneira ali por detrás daquelas cortinas de ferro, né, está promovendo alguma coisa que vai abraçar o mundo? Enfim, eu divaguei aqui. Divagou, mas assim, mas eu acho que faz sentido. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre Macau, na China. Macau foi colonizada por portugueses, é de fala portuguesa. Nós temos lá pelo menos 500 mil de falantes do português. E eu fiquei pensando, eu acho, pastor Samuel, que aí aquela divagação, mas que aquela divagação segura, né? Aquela certeza que o Espírito está dando no meu coração. Eu acho que a promessa nasce no Brasil para uma grande missão. Grande missão. A gente não nasce porque o João Augusto Oliveira estava brigado, ele queria... eu quero ser presidente. Não deixaram de ser presidente, agora eu vou fundar uma igreja que agora eu sou presidente. Não é por isso. É um homem como nós vimos no documentário, nós vimos nas lições, na lição seguinte. Um homem simples, mas é um homem impelido pelo Espírito de Deus. E eu gosto desses movimentos simples do Espírito de Deus, esses movimentos simples. Então a promessa nasce desse movimento simples. Deus tem um propósito com essa igreja. Deus tem um propósito. E eu penso que Deus tem um propósito com essa igreja, inicialmente nos países de língua portuguesa. E já tem tempo que eu penso isso. Que é um propósito grandioso, porque é a língua mais falada no mundo. Né? Isso. A portuguesa uma das mais, né? Mas nós temos ali mais de meia dúzia de países que falam português. Agora imagina assim, olha, se nós chegarmos a Macau, na China, se a gente chega lá, se o Espírito de Deus sopra a promessa para esse lugar, daqui a pouco eles têm contatos, eles têm parentes, né? Aí tem gente falando mandarim, inglês, não tem problema. O Espírito leva. Daqui a pouco há um grande movimento na China. Na China tem um grande movimento. Anos atrás, a nossa igreja recebeu uma delegação de líderes chineses. Vieram ver a promessa na década de 80. Esses pastores chineses, eles chegaram à conclusão que a promessa era uma igreja pentecostal equilibrada. Esses irmãos, eles indicaram que na China já tinha naquela ocasião milhares, e eu até colocaria aqui, sem medo de exagerar, milhões hoje, de guardadores do sábado, que não são adventistas do sétimo dia, nem adventistas da promessa. Quem sabe Deus está fazendo esse movimento. Olha, você falou do grande movimento cristão, mas pode ser que Deus pegue esta igreja. Eu creio que a promessa está na rota do Espírito. Sim. Na rota do Espírito. E que Deus vai nos mandar para o outro lado do planeta para pregar o Evangelho antes da volta de Jesus. Agora, para isso acontecer, é preciso muita oração. É preciso a meninada da igreja. Eu estou com o meu celular aqui, mas tem que deixar esse sexto dedo aqui. Tem que deixar esse sexto dedo um pouquinho, orar mais, ler mais a palavra, buscar mais a Deus. Imagina essa juventude toda. Nós temos quantos jovens na promessa? Deve ter uns 10 mil, não tem? Deve ter uns 10, 15 por aí, né? É bem contado, deve ter mais de 10. Tem. Para não perder a salvação, eu vou falar 10 Depende aqui. do recorte, né? Depende do recorte de idade. Jovens aumentaram agora. Mas assim, olha, gente, se essa juventude, vamos colocar 10 mil jovens, o Ellis dizia que queria 100. 100. Eu queria 100 homens para virar de cabeça para baixo a Inglaterra. Se nós tivermos 10 mil meninos e meninas na Igreja da Promessa, em oração, está estudando, mas está orando, está tentando o primeiro emprego, mas está orando, está frequentando a igreja, está falando para um amigo, está falando para a amiga, está preocupado além do trivial, além do passageiro, além das coisas comuns, além das preocupações e inseguranças que tem na evangelização do mundo. Jesus vai usar essa juventude.
Jesus vai usar o irmão Zé, a irmã Maria. A igreja da promessa vai chegar muito longe. Está chegando e vai chegar muito longe ainda, porque o Espírito está soprando. Essa ideia que você colocou, né, desse movimento, será que Deus não está impulsionando a promessa dentro de uma direção, né, e propósito? Isso leva, assim, faz a gente cair aqui na terceira pergunta da nossa lição, que vai falar sobre o movimento que acontece na América do Norte, né, em Los Angeles, né, a Parham no Kansas, né, pro lado de cá, que nós temos Los Angeles, né, com o Seymour. Mas esse movimento também enfatiza um outro detalhe, que eu queria depois, se você conseguir fazer o link, né, que é a ideia de inícios simples. Você está falando aí do adolescente, do menino, da menina, um menino que começa a queimar sua vida na presença de Deus, ele não imagina, né, como Moody não imaginou, como o Reis lá não imaginou, que anos à frente estariam falando deles, né? Eles não sabem disso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse movimento que acontece ali na Rua Azusa, né? E essa característica de simplicidade que Deus torna grandioso na história. Então, na segunda pergunta, a gente falou um pouquinho aqui do Parham. É bem isso mesmo. Em várias partes do mundo estão acontecendo os movimentos do Espírito de Deus, né? Suécia, Inglaterra, né? Especialmente no país de Gales, mas nós temos também na Noruega, nós temos nos Estados Unidos, né? No Texas, mas nós temos também o William Seymour. William Seymour, que era aluno da escola. Só que agora sai da escola teológica, ele vai para um trabalho mais prático. Ele vai para Los Angeles, começa a pregar que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Aí Seymour vai enfatizar as evidências das línguas estranhas. E vale só lembrar que o Dr. Martin Lloyd-Jones, contrariando aí todo o povo reformado, né? É o conflito dele com John Stott, né? Só que ele vai dizer assim, olha, todo avivamento é evidenciado pelas línguas, pelo batismo no Espírito Santo, melhor, pelo batismo no Espírito Santo. Todo avivamento é evidenciado pelo batismo no Espírito Santo. Então nós temos agora na Rua Azusa, Seymour pregando. Ele é confrontado, peraí, mas você prega sobre o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, mas você é batizado? Não, então ele vai buscar o batismo do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo e ele começa a pregar, então. Não tem púlpito, ele não tem a estrutura de música, ministério de louvor, ele sobe nas caixas de leite, lá nos pallets, e ele prega o evangelho de cima daquelas caixas. Ele prega o avivamento. E ali, pastor Samuel, é a grande espoleta de Deus, ou o fósforo que Deus risca. O movimento da Rua Azusa é um movimento includente. Ele marca o século XX. Includente, porque até então, poucas mulheres estavam na liturgia da igreja. Assim como negros, né? Isso, como negros. Ele era negro, filho de escravo, cego do olho. Um homem desse você não contrataria para pastor. Não contrataria, eu vou contratar esse homem para pastor. E esse é o homem que o Espírito Santo escolhe. Esse homem está precisando do INSS, irmão. Precisando de ajuda. E o Espírito diz, comigo não tem INSS, não. Comigo não tem INSS, não. Pode ter 80 anos, eu uso. Esse é a pólvora, né? E aí, aquele homem, de cima dos pallets, pregando sobre o avivamento, e o Espírito varre Los Angeles, vai à Rua Azusa. E é esse sopro que acontece lá, que várias partes da América Latina, da América do Sul, da Ásia e da África. Eu já disse em outras oportunidades que nós temos evidências que o movimento da Rua Azusa alcançou os confins da terra. E agora nós temos um movimento includente, mulheres, mexicanos, ou o pessoal hispânicos, né? Os historiadores vão falar de chicanos, né, que são os hispânicos, que não tem lugar na liturgia da igreja. Esse pessoal começa a ter voz na igreja. Agora aquele irmão, e veja assim, antigamente o pentecostal não era caracterizado assim, olha, gravata, paletó e Bíblia de zíper. Bíblia de zíper. O sujeito ainda com a malinha na bicicleta. É esse cara que não tem voz numa igreja tradicional, mas onde que tem voz? Não. Mas a partir do movimento de 1906, os movimentos pentecostais clássicos, esse homem tem voz. Agora esse homem é o dirigente do ponto de pregação, essa mulher agora é dirigente do ponto de pregação,
podem ensinar na escola bíblica ou na escola dominical, como as igrejas que não são sabatistas. Então, essas pessoas estão agora envolvidas, incluídas, inseridas na liturgia. E a gente vai descobrir que mulheres são tremendamente usadas por Deus. Tanto que, no Brasil, as primeiras pessoas batizadas do Espírito Santo foram mulheres. Foram duas irmãs. Salvo engano, Cecília de Albuquerque e Maria de Nazaré. Foram batizadas lá em Belém, no Pará. E na Igreja da Promessa também. Os primeiros batizados foram irmãs. Irmãos também, mas irmãs estão presentes. E aí, logo depois, só para destacar o movimento também, a inclusão das mulheres a partir de 1906, nós temos anos depois, algumas décadas depois, num canto de Seul, na Coreia, um pregador com um megafone, vamos para a igreja, e multidões foram para a igreja, e ele está inconformado com o crescimento. Era explosivo para nós. Para ele era um crescimento ainda muito simples, muito tímido, e ele disse, eu preciso de um grande movimento de crescimento no mundo. Uma igreja pequena, um cara de 22 anos, e não tinha ninguém para ajudar. Os presbíteros bateram o pé, peraí, um pastor de 22 anos falando em crescimento de igreja? Não. O mundo, né? Ele saiu decepcionado da reunião. Sabe quem bateu na porta da casa dele? E, pastor, se o senhor quiser, a gente está aqui. As irmãs do círculo de oração. Se o senhor quiser, nós estamos aqui. É só falar. Ele disse, então, você vai começar a comandar o ministério de oração, o ministério de proclamação, e aí de repente o Espírito Santo taca fogo na igreja, e para resumir a história, é a maior igreja do mundo hoje, que tem só, nesse final de semana, Samuel, sabe quantos diáconos estarão escalados para trabalhar num único templo? 80 mil diáconos e diaconisas. 80 mil estarão escalados para trabalhar na liturgia desse final de semana. Isso por quê? Porque um dia as irmãs, Irmã Maria, Irmã Joana, Jaqueline, você, minha irmã, um dia, o William Seymour, ele prega, o Espírito de Deus dá liberdade para incluir jovens na liturgia, negros, pobres, homens iletrados, mulheres, e a grande explosão do movimento pentecostal hoje no mundo por causa dessa inclusão. Gente simples, gente que não tinha passado pelo seminário. Veja que eu não estou dizendo que é desnecessário o seminário. Eu estou dizendo que o Senhor Jesus usa seminário como parra, mas usa o homem em cima da caixa de leite, dos pallets, como o Seymour. E é interessante destacar, pastor Adelmilson, que, por exemplo, né, quando o Parham está lá com a sua escola, né, o seu instituto bíblico, os Estados Unidos já é uma potência, inclusive religiosa, uma potência protestante, né? 100 anos depois do movimento pentecostal, há uma inversão, né? Hoje, o movimento pentecostal, tanto na América do Norte como no Brasil, por exemplo, ele é muito maior do que os movimentos anteriores, né? Então, isso é um detalhe interessante, né? Ele é inclusivo, ou seja, ele começa com gente simples, gente que não tinha voz, gente que não tinha lugar, mas esse movimento, ele faz uma inversão. É mais ou menos ali, né? A igreja sai de Jerusalém para Antioquia, mas lá na frente é a Antioquia que está ajudando Jerusalém. Sim. Né? E a gente percebe isso claramente no movimento pentecostal, tanto na América do Norte como também no Brasil. Sim. Me fez lembrar aqui da expressão dos grandes doutores que estavam em Jerusalém, né, em volta do cenáculo, quando ouviram o barulho, né, do derramamento do Espírito, em Atos capítulo 2, eles disseram assim, mas não são esses galileus? Sim. Né? Eles falavam assim, e perplexos, sim. Lucas vai dizer. Sim. Os caras disseram, mas não são esses os caras que abriam barriga de peixe lá na beira do Amazonas, dos Solimões? Não são esses aqueles que cuidavam da agricultura no Rio Grande do Sul? Não são esses aqueles pés vermelhos lá do Paraná? Não são esses aqueles lá de Rondônia? Não são esses paulistanos e paulistas? Sim, mas quando o Espírito revisita, irmãos e irmãs, você pode trabalhar na agricultura, você pode ser doméstica, você pode estar na beira da pia lavando louça. Quando o Espírito revisita, é uma obra poderosa, e é por isso que a gente clama constantemente, vem Espírito, nós precisamos desesperadamente
desse mover do Faz Espírito toda de Deus. a diferença, né? É toda a diferença, é toda a diferença, é toda a diferença. É o antes e o depois. Né? É o antes e o depois. Irmãos, nós precisamos do derramamento do Espírito na Igreja da Promessa de forma pontual. O Espírito está conosco, mas aquele movimento, quem sabe vai acontecer, onde está a nossa igreja aqui? É em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, é a última, já quase entrando na Argentina. Quase quem na sabe, divisa. pastor Celoir, lá na igreja de Santa Rosa, o Espírito vai soprar poderosamente. Quem sabe, é lá no Amapá, já lá em Macapá. Quem sabe é lá no Macapá. Quem sabe o Espírito vai soprar lá na Convenção Nordeste Oriental, ali em Pernambuco, Rondônia, aqui na Oeste Paulista, lá na Noroeste Paulista, lá em Jales, Fernandópolis, São José do Rio Preto. Quem sabe o Espírito vai soprar em Votuporanga. Nós precisamos de um mover do Espírito de Deus, Samuel. Nós precisamos de um mover do Espírito de Deus. Eu costumo dizer assim, ele pode soprar onde ele quiser, ele só não pode me deixar de fora, né? Eu não posso ficar de fora, né? Nós não podemos ficar de fora desse movimento, né? A minha geração precisa ver, né? Eu ainda convivi com muitos irmãos, aqueles que carregaram ali a mala de Moisés, né? Aqueles que saíram do Egito, aqueles que passaram pela dificuldade, aqueles que chegaram no Mar Vermelho e viram o faraó atrás, o mar revolto na frente. Eu ainda convivi com gente que conviveu com Moisés. Mas tem uma geração aí bem mais nova que não conviveu com a turma de Moisés. Essa turma já nasceu em Canaã. Essa turma conhece vinhedo de Canaã, poço de Canaã, casa de Canaã, shopping center de Canaã, deuses de Canaã, estádio de futebol de Canaã. Elas conhecem os videogames, elas conhecem os games de Canaã, elas conhecem tudo que Canaã tem, o brilho de Canaã. Ela conhece as luzes de Canaã. Elas precisam ser impactadas com esse mover do Espírito de Deus. Eu peguei uma partezinha, mas é suficiente para, de vez em quando, nas minhas orações, Senhor, manda aquele mover lá de trás, né? Eu ouvi debaixo do banco de igreja, Samuel, eu tinha uns 6, 7 anos, para as vigílias, né? Aí um colchãozinho debaixo do banco, e eu acordava de madrugada ouvindo os louvores dos irmãos, né? Aqueles louvores pentecostais, conversionistas, né? Lá no Monte Oreb. Eles cantavam ali ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe. Aí os irmãos cantavam, mas eles cantavam no entusiasmo, né? Eles cantavam os louvores que hoje estão presos lá no Alegres Cânticos, né? E aqueles louvores tocavam o coração. Até hoje, quando eu ouço alguém cantando, eu acabo voltando. Recordação. Né? Não precisa, o adolescente não precisa cantar o Consegue Eu Andei, Algo Mais Que a Neve, não precisa cantar. Tem louvores aí do seu tempo, com a linguagem, né? Com melodia, mas você precisa cantar com o mesmo entusiasmo. Mesmo entusiasmo, né? Você precisa cantar com a mesma coragem, você precisa cantar com o mesmo vigor que aqueles velhinhos com dor nas costas cantavam. Exatamente, é isso que vai fazer o futuro ser diferente, que vai garantir um futuro diferente, né? Agora, pastor Adelmilson, para a gente encerrar, como que esses movimentos chegam no Brasil e mais precisamente à Igreja Adventista da Promessa? Olha aí. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. 90 anos. 90 anos. Então nós estamos com um movimento ali na Rua Azusa. Veja que lá em Gales, 1904, 1905, 1906 está aqui, já está em Los Angeles. Um pouquinho antes está no Kansas, mas nós temos também lá em Vergon, na Suécia, nós temos na Noruega, nós temos várias partes do movimento. E aí acontece, por exemplo, na China está acontecendo um movimento poderoso, na década de 20, final, 1927, 28, está acontecendo um movimento poderoso em parte dos batistas chineses. O Espírito de Deus está levantando aquele povo de forma poderosa. Tem o movimento da Rua Azusa, que ele vai terminar já no final da década de 20, né? A onda termina no final da década de 20. E de repente nós temos o Daniel Berger, o Gunnar Wingren, que são batistas, e um passa por Vergon, inclusive recebe a oração num culto do Levi Petrus, depois passam por Chicago e eles recebem ali como se fosse ali uma visão de Deus, uma profecia, uma orientação de Deus, que eles precisariam vir para um lugar, e aí aparece Pará,
eles vêm então para o Pará, em Belém. Eles vêm para Belém e eles chegam depois de muito tempo de navio e começam a pregar o evangelho. Eu não sei precisar quem agora, mas eles não sabiam falar o português, então houve um combinado entre eles, assim, olha, eu vou aprender o português e você vai trabalhar para sustentar nós dois. E assim eles fizeram. Um aprendia o português e o outro trabalhava para sustentar os dois, e à noite, oração. Eles eram batistas, e aí os irmãos da igreja batista chegam e diz que escuta eles orarem. Chega na segunda-feira à noite, os caras estão orando. Terça à noite eles estão orando. Quarta à noite eles estão orando. Quinta à noite estão orando. E sábado à noite, orando. E domingo, aí pegava fogo, que o culto deles era no domingo. Aí aqueles irmãos, na época devia ser baptista, né? Tão tradicional, era com um pezinho lá, né? Aqueles Baptista. irmãos que falaram para o pastor assim, olha, esses jovens aí, eles estão meio diferentes. É lógico, ele tinha tacado fogo nele lá em Chicago, lá na Suécia. Eles estavam aqui porque Deus os mandou para cá. A experiência já estava vivida, né? E aí, de repente, Samuel, diz que juntaram lá, vamos fazer uma reunião aqui de membros para resolver esse problema dessa nova pregação desses jovens. E quando chega, é a primeira vez em que a minoria diz que expulsou a maioria. Quando fizeram a reunião, a maioria já era pentecostal. Aí, peraí, vamos votar. Sobraram lá uma meia dúzia, né? Uns 10, né? Para não perder a salvação. Uns 10. E eles saíram com aquele grupo e ali começa o movimento pentecostal das Assembleias de Deus. Que começa no Brasil, né? No Brasil, as Assembleias de Deus. Depois nós temos outras vertentes que chegam também ao Brasil. Mas rapidamente sai de Belém a pregação e ela vai para o Rio de Janeiro. Rapidamente para o Rio de Janeiro. Depois ela chega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Nordeste. E nós temos o Brasil inteiro sendo alcançado pela mensagem daqueles jovens. Então, é assim que o Espírito Santo traça a rota para o movimento pentecostal. E agora nós temos o pastor João Augusto da Silveira, nós vamos estudar um pouco mais sobre ele, mas o pastor João Augusto da Silveira, ele tem conhecimento do movimento chinês. Eu acho que é importante destacar isso, né? Destacar. Ele era um homem simples, mas era um homem antenado. O pastor pode ser simples, mas tem que ser antenado. O que Deus está fazendo no mundo? O mover de Deus tem que saber. Lógico. Sabe por quê? Senão a gente fica com aquela sensação de Atos 10. A sensação de Atos 10. Qual é a sensação de Atos 10? O Espírito está em Jope. O Espírito está em Jope. Aí Pedro vai para Jope, casa do certo irmão curtidor. Lá ele vai jejuar, orando. Ele é sincero, mas ele está fora da rota do Espírito. Fora da rota. Né? Ele não é antenado. Sincero, por quê? O Espírito estava agindo 38 quilômetros depois, já estava convertendo gente. Em Cesareia. Aí manda os varões lá, e Pedro vai, aquela história toda de Pedro. E foi difícil convencer ele, né? Não é muito difícil. Quando o pastor não está antenado, é difícil, irmão, difícil. Leia, por favor, Atos 10. Veja se não é bem isso, O Espírito está agindo aqui, mas o irmão Pedro está aqui. Sincero, jejuando, cantando os corinhos, pregando, e o Espírito aqui, vai para lá, rapaz, olha para cá, rapaz, olha para cá, ele não olha. Aí vem os varões, fala com ele, tem a história do lençol, um vaso como se fosse um lençol, e bicho de tudo quanto é jeito, você tem que matar e comer, não, mas eu sou abstinente, e ele ali, até que ele entende. Quando ele entende, ele faz uma pregação, de quase um capítulo. Demorou aquela pregação. Aí o Espírito fala, rapaz, é o seguinte, não dá mais para esperar. Diz que o Espírito veio e o pessoal falou em línguas e magnificou a Deus. O texto diz assim, enquanto ele ainda falava, e usou ainda, né? Enquanto ele ainda falava, o Espírito soprou. O presidente da igreja não para de falar, é o Pedro. O presidente da igreja de Jerusalém não para de falar, é um coluna, Paulo vai considerar ele como coluna em Jerusalém. E aí, é engraçado que no capítulo 11, Pedro tem que explicar para a igreja. Sim, e Pedro fala assim, não dá para vocês irem comigo, porque se eu chegar lá e contar que todo mundo foi aqui batizado, meu Deus do céu! João Augusto da Silveira era antenado, ele sabia o que o Espírito estava fazendo no mundo. Ele sabia o que estava acontecendo na China em relação ao avivamento. E ele, impelido pelo Espírito de Deus, ele então busca compreender, e a gente sabe, e é o tema aí dos nossos próximos encontros, né? Ele é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, e esse grande movimento, tenho certeza, é melhor falar assim, né? Certeza. Eu tenho certeza que a promessa é um dos maiores avivamentos brasileiros, a Igreja Adventista da Promessa. Amém, glória a Deus por isso.
Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim da nossa lição. Hoje foi assim, como é que é quando tem aquelas aulas, como é que é, integral não, como é que chama? Intensivo, hoje foi intensivo, viu que eu fiquei até quietinho, porque é sabedoria, né? Sem ficar quieto para aprender mais. Mas olha só, chegamos ao fim da nossa lição e o pastor Ademilson já fez várias aplicações durante essa nossa lição, aplicações que eu acho que, assim, elas foram muito importantes, sabe? Essa coisa de buscar, de enfatizar, não importa a idade, não importa a cultura, a intelectualidade. Mas agora, pastor Ademilson, eu queria que o senhor fizesse uma oração movimentada por todas essas aplicações que nós fomos fazendo durante essa lição, para os nossos irmãos, para os jovens, adolescentes, quem está assistindo esse nosso estudo aqui, para que esse fogo que não cessa, ele não seja apenas um ato histórico ou um conhecimento histórico, mas seja algo experimentado na vida. Amém, amém. Antes da oração, meu irmão, minha irmã, nós temos ali por volta de 569 pastores, entre pastores de tempo integral e parcial, além de milhares de diáconos, diaconisas e presbíteros. Nós temos na promessa no Brasil e no mundo. Eu creio muito na sinceridade, na fidelidade, na honestidade do povo promessista. Vocês têm observado que nós temos batido um pouco mais acerca do fervor doutrinário, do fervor espiritual na igreja. Por quê? Porque é isso que Deus colocou no nosso coração, no meu coração, no coração dos pastores da diretoria geral, das diretorias regionais, e Deus está abrindo os campos para a igreja da promessa. Eu queria desafiar a você. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo, irmãos, para pregar o evangelho com contundência e com poder. Eu desafio você a ser um missionário. Não importa, você vai dizer agora assim, olha, eu quero ser missionário na Igreja Adventista da Promessa. Você, menina que tem 14 anos, você vai dizer, eu quero ser uma missionária na Igreja Adventista da Promessa. Eu não sei como, mas eu sei que o Espírito dá um jeito. Ele deu para mim. Eu era um adolescente, um menino, que poderia ser mais um menino lá na UMAP da ocasião. E aí Deus mostrou o caminho, um pastor me chamou, não tinha vaga no seminário, o Senhor abriu. E assim eu cheguei ao seminário, estudei, pela graça de Deus, dentre os grandes presidentes da igreja, ou dentre todos os presidentes da igreja, eu sou o menor, mas Deus me fez chegar até aqui. Deus pode fazer você chegar nos confins da terra onde eu não consigo chegar. Deus pode fazer você plantar a igreja na Oceania. Deus pode fazer você plantar a igreja na África, na Ásia, na América do Norte, no Brasil, na cidade vizinha. A Igreja da Promessa é esse grande movimento do Espírito de Deus, e Ele conta com você. Esse grande exército de meninos e meninas, de homens e mulheres, de anciãos e anciãs, nós chegaremos muito mais longe com a Igreja Adventista da Promessa. E eu gostaria que você se colocasse à disposição do Espírito de Deus para esse grande movimento. Vamos orar? Amém. Pai de amor, eu creio nesse movimento que o Espírito está fazendo. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor sabe que as lutas são grandes, os recursos são sempre escassos, as demandas são infindáveis, são muitas. Mas nós cremos que o Teu Espírito sopra poderosamente sobre nós. Eu peço que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre os meninos e meninas, filhos e filhas, como diz Joel, sobre pessoas simples, irmãos simples, irmãs simples, que o Seu Espírito seja derramado sobre os anciãos da igreja. O Senhor sabe que nós temos grande consideração por aqueles que trouxeram a igreja até aqui, mas eles não podem agora estarem aposentados, não. O Teu Espírito não tem INSS, Pai, o Teu Espírito não tem tempo de validade, o Teu Espírito tem a missão, e eu peço que o Senhor traga de volta aqueles irmãos que muitos já trabalharam na igreja, muito contribuíram com a Igreja Adventista da Promessa. Traga de volta, meu Deus. Nesse tempo, há muito a ser feito. Precisamos avançar a Tua obra ao redor da terra. O Senhor tem nos dado insights, visões espirituais dos lugares onde nós temos que plantar a igreja. O Senhor sabe que o nosso coração está ardendo por esse movimento de alcance global. Eu peço a Ti, ó Deus Pai, em nome de Jesus, envia o Teu Espírito Santo sobre a Igreja da Promessa nesse tempo, sobre todos os membros desta igreja, e nos envia ao mundo, meu Deus. Envia-nos ao mundo, mesmo que seja para a morte,
Envia-nos, Senhor. Não vale a pena viver aqui no conforto, como dizia David Brenner, sobre todo o conforto que nós temos. Não vale a pena se há uma multidão morrendo agora. Envia-nos às multidões. Envia-nos aos mais de 600 que morrem todos os dias, sem ouvir acerca do teu Filho Jesus uma única vez na vida. Na vida, meu Deus. São centenas de pessoas que morrem todos os dias. Ao terminar esta lição bíblica, centenas de pessoas morreram sem ouvir falar de Jesus, uma única vez em toda a sua história. E nós temos uma igreja da promessa no Brasil. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Tudo que eu peço a Ti. Eu não posso ser tropeço. O meu irmão não pode ser tropeço. Então, meu Deus, se nós somos pedras, venha lapidar essas pedras, meu Deus, para que elas sejam pedras preciosas, não tropeço. Não pessoas para desanimarem as outras. Não pessoas para criticarem a denominação ou outras pessoas. Não, nós queremos pessoas que falem acerca de Jesus e o seu glorioso retorno. Em nome de Jesus. E eu oro para que na promessa nós tenhamos uma denominação encharcada do Teu Espírito. E ela vai pregar o Evangelho até o retorno glorioso de Jesus. Eu oro no nome dEle, Pai, para a glória dEle. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Pastora Adelmilson, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui com a gente. Vai ter outras, né? Vai ter outras. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim da nossa lição bíblica. Lembro você, QR Code aqui na descrição do vídeo, amigos da missão, seja você também um amigo da missão. E eu lembro você que na próxima semana nós temos encontro marcado, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Que Jesus te abençoe e